porque vamos dar a voz aqui ao Papa. Bom, iniciando aqui oficialmente, depois das férias, né? Retomamos a 5ª Oficina de Escrita Criativa da UB Goiás, que, como vocês sabem, é um projeto aprovado pelo Conselho de Cultura do Estado de Goiás, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, que é gerida pela Secretaria Especial de Cultura, que é ligada ao Ministério do Turismo. E hoje, mais um dia especial aqui, porque estamos com Edson Aran, parceiro de longa data, aí, sempre participa das oficinas, sempre muito interessante. É o editor de tudo, o editor do Brasil, né, editor de todas as revistas que você já leu em algum momento da vida, VIP, Playboy, tal. Participou do Pasquim também, né, tem uma trajetória espetacular aí. E é também um escritor muito interessante, né? Tem livros de ensaios, livros de humor, né? Inclusive um recentemente lançado pela Bula, As Histórias Jamais Contadas da Literatura Brasileira, né? Que ainda está disponível, né? 2ª edição. E o romance Delacroix, Escapa das Chamas, né? Que é um romance muito interessante, que vamos trabalhar com ele, né? Em vídeo aí em breve. Então, dito isso, passa a palavra para Edson Aran. Então, o dia é seu, Edson. À vontade. Tá bom, obrigado, Ademir. Bom, gente, o que a gente vai fazer? Eu fiz um texto que eu vou ter que ficar olhando aqui e lendo para vocês. É um texto guia, mas é um texto que eu tento definir o que é humor e explicar o que eu considero interessante dentro da literatura de humor. Então, claro que o Nelson Moraes está aí, então eu sei que ele falou sobre o mesmo tema. Vamos ver se eu consigo superá-lo, que vai ser uma tarefa difícil. Mas a primeira coisa que eu queria falar, e eu acho que seria um absurdo a gente começar essa oficina sem falar, é a da morte do Jô Soares ontem, porque o Jô, ele foi um gigante do humor, né? Não só, a gente lembra muito como entrevistador, que foi a atividade que ele fez mais agora no final, mas quem se lembra do Vivo Gordo, né, sabe que foi um dos melhores programas de esquete da televisão brasileira, né? O TV Pirata, que eu considero até hoje o melhor programa de humor da TV brasileira, ele só foi tão bom porque ele tinha que competir com o Jô Soares e com o Chico Anísio, que eram 2 gigantes e que faziam programas muito bons. Então, assim, aconteceu uma coisa muito semelhante com o Monty Python, né? O Monty Python tem uma história que eles tinham criado um programa, o programa era completamente maluco. Alguns meses antes, o Spike Milligan, que é um humorista britânico muito interessante, estreou um programa que era mais louco que o deles. E aí os caras do Python se reuniram e falaram, cara, não é possível, a gente vai ter que acelerar. E aí, pelo fato deles acelerarem o tipo de humor que eles queriam fazer, é que a gente tem o Monty Python. Então, assim, tudo é fruto de uma circunstância, de uma época, de uma geração. E se o TV Pirata é tão bom, é porque você tinha o Jô Soares, você tinha o Chico Anísio, e eles tinham a obrigação de superá-lo, né? Sem falar nos livros, né? Que o Jô sempre misturou literatura com humor, literatura policial com humor. Né? O Xangô de Baker Street, ele é um livro que foi publicado no Reino Unido, nos Estados Unidos, na França, quer dizer, ele publicou isso lá. Mas o livro que eu mais gosto dele é um livrinho pequenininho que eu ia indicar, mas que eu achei ele acabou ficando um pouco fora das indicações, eu resolvi indicar ele primeiro, que é esse livro aqui, ó. O Astronauta Sem Regime. Vocês estão vendo invertido, né? Porque eu também estou vendo, imagino que vocês estejam vendo invertido. Não? Vocês estão vendo certo, disse a Tainá. Então tá bom. É que para mim aparece invertido. O Astronauta Sem Regime, que são textos curtos de humor. Eu sempre achei que o texto curto de humor é uma arte muito difícil de ser feita. Assim, você tem que ser muito bom para você escrever num texto muito curto, se você colocar o setup, você fazer um desenvolvimento, criar uma punchline, é uma arte difícil, né? E esse livro aqui é muito bom. Então fica como primeira dica O Astronauta Sem Regime, porque o que a gente vai fazer hoje aqui, o que eu vou fazer nessa primeira etapa da oficina, é mostrar alguns livros de humor, tentar definir o que é humor, mostrar alguns livros de humor, e explicar por que eles são legais. O que é humor na literatura, por que esses livros são bacanas. E daí, no final, a gente faz uma sessão de perguntas e respostas, mas se vocês quiserem me interromper durante a minha fala, fiquem totalmente à vontade. Eu não sei como é que a gente vai fazer isso,
Mas aí o Ademir se vira. Tá? Mas vamos tentar começar. É só levantar a mãozinha aqui pelo recurso, né, que eu vou fazendo a fila, tá legal, gente? E vou interrompendo o Aran no momento que for propício, quando ele encerrar um raciocínio. Beleza? Sim, é isso aí. Então, vamos lá. Vamos tentar definir o que é humor, né? Que é uma definição sempre complicada. A definição é a seguinte: humor é líquido. O humor é líquido. Porque, na verdade, ele vem do latim humore, que é líquido mesmo, né? Na medicina dos gregos antigos, eles acreditavam que o equilíbrio do corpo se devia a 4 líquidos, né? Que era o sangue, a bile amarela, a fleuma e a bile negra. E cada um simbolizava um dos 4 elementos, né? Fogo, água, terra e ar. E o equilíbrio desses 4 líquidos no corpo humano garantia a boa saúde. Então, uma pessoa que era saudável, você dizia que ela tinha bom humor, porque o humor dela estava em equilíbrio, né? O que tem muito a ver com isso, né? Uma pessoa de bom humor, talvez ela seja mais equilibrada do que uma pessoa mal-humorada, né? Tem uma frase muito divertida do Jaguar, que ele fala assim: eu nunca vi um exército de bêbados invadindo um país de outros bêbados, o que é verdade, mas você pode dizer a mesma coisa sobre os humoristas, né? Eu nunca vi um exército de humoristas fazendo guerra com outro país, com humoristas de outros países. Isso não acontece, né? Tem uma frase muito boa que é atribuída a um monte de gente, mas que na verdade é do... Desculpa, gente, vou interrompendo. O Horace Walpole, que era um escritor gótico inglês, curiosamente essa frase é dele, que ele diz o seguinte: o mundo é uma tragédia para quem sente e uma comédia para quem pensa. Né? O mundo é uma tragédia para quem sente e uma comédia para quem pensa. E tem uma outra frase também, que é atribuída a um monte de gente que fala sobre mais ou menos a mesma coisa, que é: humor é tragédia mais tempo. É uma frase que é atribuída ao Woody Allen, ao Mel Brooks, ao Mark Twain, a Carol Burnett. Mas, na verdade, quem primeiro falou essa frase foi o Steve Allen, que é um comediante americano dos anos 50. Né? Eu tive um coletivo de humor chamado República dos Bananas, que o Nelson Moraes participou durante um tempo, e em determinado momento a gente começou a entrevistar pessoas. A gente queria que o nosso coletivo não fosse só um coletivo que publicava textos de humor, mas que também discutia humor, que debatia humor, que tinha dicas e tal. Uma das pessoas que eu entrevistei foi a Fernanda Young. Eu nunca fui muito amigo da Fernanda, mas a gente trocava mensagens, tal. A gente tinha uma amizade virtual, né? E fui entrevistar a Fernanda, porque a Fernanda criou Os Normais. Eu acho que ela era uma escritora de humor, ela tinha muito humor no texto dela, né? Casada com Alexandre Machado, que, para quem não sabe, é a Eleonora Wyborski, né? Autora de A Vingança do Bastardo, aquele folhetim fantástico que saiu no Planeta Diário, que também é um marco do texto de humor brasileiro, né? A Fernanda, inclusive, na época ela estava namorando, ela me contou isso, namorando Alexandre Machado, vários capítulos da segunda parte do folhetim, que era Calor na Bacurinha, foi ela que escreveu, porque o Alexandre já não tinha mais paciência. E eu fui entrevistar a Fernanda e discutir o que ela achava de humor, e ela disse uma frase muito boa que virou o título da entrevista, que era: a comédia é um ato de desespero. O que tem a ver? Né? Eu acho que isso tem muito a ver, essa relação entre o desespero, a tragédia e a comédia. Porque a gente sabe que a vida ela vai frustrar a gente, né? A vida vai decepcionar, a gente não vai conseguir o que a gente almeja quase sempre, né? Ou vai lutar muito, de repente conseguir e descobrir que não é tudo isso que você pensava. E no final de tudo, você morre. É isso, essa é a tragédia da existência, né? Ninguém sai vivo da vida, né? Ninguém sai vivo, todos nós morremos. O Woody Allen já falou isso, assim, a cada 100 anos, toda a população do planeta é trocada, né? Ninguém vive muito mais que 100 anos. Então, assim, se o mundo é a porcaria que é, porque a gente quer, porque a gente, como espécie,
não consegue resolver, porque a população é trocada. Assim, está morrendo e nascendo gente todo dia. E a gente continuou fazendo as mesmas coisas, né? Agora, diante disso tudo, diante da tragédia que é a existência, eu acho que o ser humano tem duas opções. Ele pode fazer drama ou fazer comédia, né? Ele pode sentar e chorar ou ele pode rir. É só isso que ele tem. Não tem mais nada. Eu acho, sempre achei, que o drama é paralisante. Não tem nada mais paralisante do que sentar e chorar, do que sentar e reclamar. Enquanto a comédia é estimulante. A comédia te estimula a rir, te estimula a pensar, te estimula a discutir, né? Por isso, obviamente, eu acho que a comédia é muito superior ao drama, né? O drama geralmente ele é piegas, ele deriva muito facilmente para o dramalhão, né? Embora ele seja mais valorizado como estética, como proposta, né? Tanto na literatura quanto no cinema e tal, ele desliza para isso. É muito mais fácil fazer a gente chorar do que fazer a gente rir. Isso é um fato. Se isso não fosse verdade, as reportagens da Globo sobre enchente seriam outra coisa, né? Vamos lá fazer a Dona Maria que perdeu a casa, o barraco dela foi levado, eu vou fazê-la chorar. Assim, a mulher já viveu uma tragédia, né? Já perdeu tudo, e eu vou levar um repórter lá e vou fazê-la chorar na câmera para ter mais tragédia. Assim, cara, não é possível. A gente é muito dramático, o Brasil é muito dramático, embora a gente tenha uma fama de ser muito divertido, a gente é muito dramático. Eu acho que equilibra, né? Por sorte, talvez a gente equilibre, talvez a gente tenha um bom humor. No momento, eu acho que a gente está desequilibrado, mas eu torço e vou fazer o meu possível para que a gente volte ao equilíbrio. A gente saia um pouco do drama e volte mais a rir, né? Tem uma outra frase também que é fantástica, que define muito, muito bem o que é humor, que também é atribuído a um monte de gente, mas ela foi dita pelo Edward Gwen, que era um ator inglês. Ele estava morrendo e ele foi visitado por um amigo, e o amigo falou assim: puxa, que difícil, né? Sair da vida e tal, nessa situação. E ele falou assim: morrer é fácil, difícil é fazer comédia. Inclusive uma frase que o Jô Soares repetiu um pouco antes de uma entrevista que ele deu: morrer é fácil, difícil é fazer comédia. Primeiro, por aquilo que eu falei, né? O humor não dá prestígio e nem prêmio, tá? É raro quando ele dá prêmio e dá prestígio, né? Então, é uma escolha complicada. Pensa, por exemplo, que o Milor Fernandes, que talvez seja um dos maiores escritores que nós já tivemos, um dos maiores criadores, porque ele não era só escritor, mas era artista plástico, era dramaturgo, era tradutor, ele não entrou na Academia Brasileira de Letras, ele jamais foi convidado para entrar na ABL, né? A ABL tem cantor, tem atriz, tem poeta ruim, muito poeta ruim, tem tradutor ruim, né? Mas não tinha o Milor. O Milor nunca foi convidado. O Campos de Carvalho não fez parte da academia. O Veríssimo, o Luiz Fernando Veríssimo, não faz parte da academia. Então, assim, isso é que é escrever humor, né? E por que isso acontece? Porque o humor é uma coisa confusa, né? O humor é uma coisa confusa. Por exemplo, o Milor é humorista, ele se orgulhava de dizer que era humorista. Mas o Whindersson Nunes também é, não é? Assim, o Shakespeare escreveu comédia. Muito barulho por nada é uma comédia. Mas a Praça Nossa também é. Então, assim, como é que você separa uma coisa de outra? Quando eu pergunto para vocês qual é um filme legal, um drama legal que eu possa ver no cinema, você pode citar vários, né? Eu citaria, por exemplo, o Leopardo, do Antonioni, né? E o Gato Pardo. Sobre o fim da aristocracia na Sicília, né? Um filme fantástico até hoje. Mas, né? Um Lugar ao Sol também é. Aquela novela Palestrinha que terminou na Globo um tempo atrás também é drama, né? O Gato Pardo e Um Lugar ao Sol. Né? Eu gostava de Um Lugar ao... Toda vez que eu vi eu não vejo muita novela, mas toda vez que eu ligava a televisão e estava passando Um Lugar ao Sol, tinha Marieta Severo fazendo uma palestra. Não era um diálogo, era uma palestra. Por que o Brasil era assim? Por que a gente sofria? Cara, era só palestra, novela palestrinha. É um gênero, tá? Tá virando um gênero essa coisa da palestrinha. O Rui Goiaba, que é um
colunista da revista Cruzoé, ele acabou de escrever um texto sobre isso, tá? Sobre a palestrinha. A palestrinha está virando um gênero literário, que em vez de você criar uma trama, você faz uma palestra. O que é divertido, tá? O cinema também está assim, o cinema americano, que durante muito tempo passou ao largo disso, agora também ele virou um cinema palestrinha. Até filme de super-herói tem palestra agora, né? O cara tá lá, mata um vilão e ele faz uma palestra. Tá divertido. Enfim, mas assim, quando eu digo qual é um drama legal, a pessoa certamente vai citar o Leopardo, não vai citar Um Lugar ao Sol, né? Agora, se eu perguntar qual é uma comédia, uma dramaturgia de comédia, muito possivelmente as pessoas vão citar A Praça é Nossa, e não Muito Barulho por Nada, né? Ou vai citar o Chaves, ninguém vai citar Memórias do Woody Allen, que, na minha opinião, é o melhor filme dele, né? Que é um filme complexo, sobre o pensar artístico. Ninguém vai citar Mais Estranho que a Ficção, que é uma comédia, né? Ou Quero Ser John Malkovich, que é outra comédia. Ou Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, que também é uma comédia, né? A mesma pessoa vai citar Chaves. O que é comédia? Chaves. Né? É difícil, porque, de fato, tudo isso é comédia mesmo. Né? O que separa uma coisa da outra é a qualidade. Quem determina o que é a qualidade é o leitor. Em última instância, é quem recebe, é quem consome esse produto. Então, é complicado. Né? Mas isso eu acho que se por um lado, talvez atrapalhe a maneira como as pessoas veem o humor, por outro lado, também é bom. É bom, porque a função do humor é ridicularizar as paixões humanas. É para isso que serve o humor. Né? A gente tem que ridicularizar a situação humana. Então, se o humor estiver muito preocupado, muito vaidoso e querendo respeito, provavelmente ele deixou de ser humor. Então, esse é o desafio de toda a literatura de humor. E uma outra coisa que acontece muito com o humor hoje em dia, que vocês certamente já ouviram isso, é uma eterna discussão sobre qual o limite do humor. Né? Isso acontece porque eu sou jornalista, minha formação é de jornalista, e jornalista tem preguiça de correr atrás de boa história. É um fato, é uma verdade. Tem preguiça de correr atrás de pauta. Então eles começam a se repetir. O que fulano falou? Pô, ele falou um negócio ali, vamos atrás. Então todo mundo começa a se repetir. O que é muito curioso, porque por trás da discussão sobre o limite de humor, tem uma discussão sobre liberdade de expressão. E é muito estranho, e eu fico muito preocupado, que a imprensa esteja, né, ou a mídia esteja tocando essa discussão para frente, querendo que determinado tipo de expressão seja censurada, ou seja reprimido. Tá? Quando a gente fala disso, a gente tem que deixar muito claro que isso não pode ser igualado a ameaça de morte a ministro do Supremo, a notícia falsa para você tumultuar uma eleição, a ameaça de golpe de Estado é outra coisa, tá? É outra coisa. A liberdade de expressão é outra coisa. É um perigo também que essa bandeira esteja sendo apropriada pela extrema-direita. Não é nem pela direita, é pela extrema-direita. Por quê? Porque a esquerda, durante tanto tempo, desprezou a liberdade de expressão que os caras foram lá e roubaram a bandeira. O que é um perigo, eu acho muito perigoso isso. Né? Eu fiquei acompanhando, e vocês certamente acompanharam, a história do Will Smith no Oscar, que ele não gostou de uma piada do Chris Rock, né? Subiu no palco e meteu uma bolacha na cara do Chris Rock e ainda voltou para o palco e ainda falou, né? Tira o nome da minha mulher, por favor, tal. Eu acompanhei muito essa história. A gente fez na TV Bula um especial sobre isso com o Ademir e com o Tainá, a gente debateu essa questão. Mas uma coisa que me deixou chocado é que eu fiquei acompanhando, falei, cara, como é que as pessoas estão reagindo a isso nos Estados Unidos? Os colunistas, os formadores de opinião, os intelectuais, como é que eles estão vendo isso? Ninguém nos Estados Unidos, ninguém importante defendeu o Will Smith. Ninguém. Tá? Nenhum apresentador de talk show, nenhum colunista importante, nenhum intelectual, ninguém falou, não, tá certo, tem que ir lá enfiar a mão na cara. Ninguém. No Brasil, a gente teve um monte, mas foi um monte. Né? Teve jornal, não vou citar o nome porque eu estou muito velho para fazer novos inimigos, mas teve um jornal que publicou 3 colunas a favor do Will Smith. Sabe? Assim, e aí eu fico
Isso é muito preocupante para mim. Isso é muito preocupante, né? Porque a situação que a gente vive no Brasil, ela não é, a gente mistura causa com efeito, né? Quando a gente olha para o Bolsonaro ou para, né, esse grupo porque o Bolsonaro é só uma expressão, mas esse grupo de sociopatas de extrema direita que foram eleitos e que estão em Brasília e que estão afundando esse país mais do que ele sempre foi afundado, eles não são a causa, eles são o efeito. Eles são um efeito, eles são um produto de uma sociedade conservadora, uma sociedade que está ficando reacionária, uma sociedade que não consegue dialogar. Então, quando você tem essa situação, você elege pessoas que são iguais a você, né? Assim, que refletem o seu pensamento. Essa coisa de dizer que a gente fala assim, fulano não me representa, fulano não me representa. Olha, tem uma má notícia para todos nós. Aquele pessoal representa a gente. Tá? Aquele pessoal que está em Brasília e que a gente não gosta, e que está no Congresso, e que está no Supremo, e que está no Executivo, eles representam a gente. Eles são o resultado da gente, a gente que elegeu. Isso é uma democracia. Pelo menos a gente está lutando para que continue, né? Porque mesmo falha, é uma democracia. Né? Somos nós que elegemos. Nós levamos aqueles caras para lá. Né? O Procurador-Geral da República, a gente pode xingar e falar tanto que quiser, mas ele é sabatinado pelo Senado e aprovado pelo Senado. Como todos os ministros do Supremo foram sabatinados e aprovados pelo Senado. Então, do que a gente está reclamando? A gente elegeu os senadores, a gente elegeu o presidente, eles indicaram as pessoas, os senadores aprovaram. É isso. E essa intolerância que a gente sente no Poder Executivo, ele é um reflexo de uma sociedade intolerante. Sabe? A gente está virando uma sociedade intolerante, o que é chocante. Né? E uma sociedade intolerante, uma das primeiras coisas que ela começa a fazer é discutir o limite do humor. Todas elas. Assim, por quê? Porque a piada, né? O xiste, a sacanagem, ela vai sacanear o grande líder, o cara que é o iluminado, o cara que veio para nos guiar. Então, assim, alguém conhece algum humorista da Alemanha de Hitler? Não existe. Assim, existe algum humorista na Itália do Mussolini? Né? Assim, na Rússia, na União Soviética do Stalin, alguns conseguiram escapar, mas assim, fazendo coisa underground. Tá? Eu vou falar de alguns deles mais para frente. Fazendo coisa underground, não era oficial. Não era oficial. Né? Então, assim, porque essa é a questão. Assim, o humor, ele coloca. Ele é um instrumento que vai dizer que o rei está nu. Se o rei está nu, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar o cara que está dizendo que ele está pelado. Assim, essa é a questão. Né? E quando eu digo o rei, eu não estou dizendo o rei, como eu expliquei, assim, não é isso. É uma sociedade inteira dizendo: nós não queremos piadas, nós não queremos xistes, nós não queremos ser sacaneados, nós não queremos uma postura irreverente, nós queremos reverência. Né? Isso é básico. O humor é irreverente, ele nunca é reverente. Se o humor começa a prestar reverência a uma pessoa, a um líder, a uma ideia, a um partido, ele deixa de ser humor. Imediatamente ele virou propaganda, ele já não é mais humor. Hoje no Brasil, acho que tem muita gente que isso sempre teve, tá? Isso a gente sabe disso, né? Eu que cresci lendo Pasquim, né? O Pasquim ainda existia quando eu era adolescente, a gente sabe disso. Mas era uma coisa assim, você numa ditadura, é normal que você tenha uma certa patrulha sobre as posturas das pessoas. Né? O que não é normal é que essa patrulha seja permanente numa situação de democracia. Assim, olha, o cara fez uma piada que eu não gostei, então vamos criar uma campanha no Twitter para queimar esse cara para que ele perca emprego. Isso é que não é aceitável, porque assim, o problema, quando começou essa história da cultura do cancelamento nos Estados Unidos, a Whoopi Goldberg falou: eu sou contra, porque assim, o problema de você fazer listas é que na próxima lista o seu nome vai estar nela. Assim, e é fato. Assim, não pense que você vai escapar ileso da lista. Assim, você vai entrar na lista, essas coisas não param. Né? Assim, é que nem Revolução Francesa. Ah, legal, estão guilhotinando os nobres. Aguarde, a guilhotina vai chegar em você.
né? É inevitável, né? E o que aconteceu, né? Só um breve interlúdio histórico. Qual foi o resultado da Revolução Francesa? Você coroar um imperador, Napoleão, que era tão autoritário quanto o rei que eles guilhotinaram. Então, esse é o problema. Né? Por mais respeito e admiração que eu tenho pelos jacobinos, essa foi o resultado da produção deles, né? Da intolerância total. Né? Você chegou e você criou um regime tão intolerante quanto logo depois. Bom, como eu estava dizendo, como o humor é líquido, né? Porque como o humor é líquido, como a gente falou que o humor é líquido, ele não consegue ser contido. Tá? Você pode até fazer um dique, né? Que eu acho que é o que a gente tenta agora. Vamos fazer um dique para conter o humor. Mas ele vai vazar. Ele vai vazar. Sabe? E quando ele começa a vazar, ele frequentemente estoura o dique. Então, essa é a boa notícia. Você não contém o humor. Né? E porque ele é líquido também, o ideal é que ele se infiltre em tudo. Tá? O humor ele pode se infiltrar em tudo porque ele é líquido. Então, ele pode se infiltrar na literatura, no cinema, nas artes, na história, na política, em tudo. Em tudo. Assim, o humor tem permissão para isso. Né? Não existe nenhuma grande obra de arte que não contém humor. Isso é fato. Você não contém. O Alfred Hitchcock, ele sempre colocava alguns momentos de humor no filme dele, porque isso enfatizava o suspense. Ele dizia isso, era uma técnica dele. Né? Tanto que ele entrava nos filmes, né? A grande brincadeira, onde vai aparecer o Hitchcock? Ele sempre estava no fundo. Era um momento de humor para você enfatizar o suspense. Quem gosta de filme de terror sabe que isso é fatal. Né? O filme de terror, principalmente esse filme que tem um psicopata tipo Jason, Fred, ele sempre tem momentos de humor para enfatizar o momento de terror. Né? Na arte, por exemplo, o humor está desde sempre. Por exemplo, o Leonardo da Vinci, grande Leonardo da Vinci, era um caricaturista. Ele foi um dos primeiros caricaturistas que você tem registro assim, no Renascimento. Né? O Goya também distorcia o rosto das pessoas. Ele era um caricaturista também fazendo a pintura. E aí vai embora. Né? Por exemplo, o dadaísmo, ele é um projeto de humor. Aquilo é um projeto de humor. Né? Tudo aquilo é humor. Você pegar um urinol, assinar um nome e mandar para uma academia de arte é uma piada. Assim, é uma piada. É uma piada genial, mas é uma piada. Né? Enfiar uma roda dentro de um banquinho e falar isso é arte, isso é piada. Isso é sensacional, mas é piada. O surrealismo tem muito de humor. Né? Inclusive, a expressão humor negro, que hoje está proibida, entrou no index, eu estou usando o humor sombrio para evitar problemas, mas isso foi uma expressão criada pelo André Breton, porque o André Breton, né, o fundador do surrealismo, ele juntou escritores que ele considerava que eram antecessores do surrealismo, e ele chamou esses escritores de humor noir. Né? E daí vem a expressão. Né? A pop art, por exemplo, é uma piada. O Andy Warhol era um cara muito divertido, engraçado, e aquilo é uma piada. Quem pega uma lata de sopa e transforma isso em arte está se divertindo mais do que quem está comprando, certamente. Até o Damien Hirst, não sei se vocês conhecem, o Damien Hirst é um inglês maluco que começou a fatiar a vaca. Então tem umas obras dele que são esculturas, que ele fatia uma vaca pelo meio e ele fecha elas em silicone. É uma obra muito estranha, mas tem um humor intrínseco naquilo ali. Né? Ele tem uma outra obra também, que é um tubarão num poço o que preserva? Acho que é éter, não sei, mas tem um tubarão nadando inteiro, preservado num líquido ali, parece que o tubarão estava estragando. Enfim. Mas assim, e você tem, por exemplo, também na patafísica, do Alfred Jarry. A gente vai falar mais do Alfred Jarry, né? Que é um antecessor do surrealismo, e que ele inventa a patafísica, que é a ciência das soluções imaginárias, né? Que intrinsecamente humorístico, intrinsecamente uma proposta humorística. Uma outra coisa que eu acho interessante também é que o humor não precisa ser engraçado, tá?
Assim, essa é a questão, ele não precisa ser engraçado, né? O Michael O'Donoghue, que é um dos meus heróis, ele foi um escritor americano, ele foi o fundador de uma revista muito importante chamada National Lampoon, que foi a principal revista de humor americano nos anos 70, tal, durou até 80 e alguma coisa. E ele foi o primeiro redator do Saturday Night Live. Quando o Saturday Night Live estava começando, eles queriam bons escritores de humor para tocar o programa, e ele foi o primeiro roteirista-chefe do Saturday Night Live. E ele tem uma frase muito boa que a gente usava quando existiu República dos Bananas, que é: fazer rir é a forma mais baixa de comédia. O que é verdade, porque a função do humor é criticar os costumes. É isso que o humor faz, né? Criticar, para, se possível, corrigir os costumes, né? Essa é a função do humor. Não é simplesmente fazer. Você pode fazer a piada. Eu acho que é muito válido você fazer a piada. Eu acho que a piada tem o seu momento, não tem nenhum problema com isso. Mas algumas obras, grandes obras de humor, elas nem engraçadas são. Por exemplo, esse livro aqui, ó. Vocês conhecem esse livro, né? Ulisses, do James Joyce. Tá? Então, isso é um livro de humor. É incrível, mas ele é um livro de humor. Primeiro, ele é uma sátira da Odisseia, ele parodia a Odisseia. Então, os episódios da Odisseia de Homero, eles são refletidos no dia a dia de um burocrata, um cara que vende anúncio no jornal em Dublin, e ele encontra com os cíclopes, ele encontra com as sereias, ele encontra a Penélope, que deveria ficar esperando que ele voltasse da guerra, corneia ele com um cara, né? Assim, é uma sátira da história de Homero. E se você nunca leu, né, tem a história de que James Joyce é muito difícil, e se você quer ler, e eu acho que eu aconselho que todo mundo leia, uma dica que eu faço é o seguinte: aproxima com um olhar bem-humorado. Assim, aproxima da obra com um olhar bem-humorado. Aproxima da obra pensando que você vai ler uma comédia, porque vai ser mais fácil, você vai se divertir mais. É uma regra, assim. Se aproxima com um espírito bem-humorado. Uma outra obra do Joyce, né? Esse aqui é uma piada total. Isso aqui é uma edição do Finnegan's Wake, né? Traduzida. Como é que chama o tradutor? O Ademir certamente sabe. Donald Schuller, né? É uma obra, saíram em vários volumes. Você quer ter essa obra inteira, vai uma grana, porque são muitos volumes, tudo com capa dura, tal. É uma edição lindíssima, mas é meio caça-níquel, tá? Mas assim, por que Finnegan's Wake? Eu estou entrando aqui porque Finnegan's Wake é a piada total em forma literária, né? É uma piada total. Esse aí, o Ademir também tem, tá lá, a coleção inteira. O Finnegan's Wake é uma piada, ele lembra muito a piada mortal do Monty Python. Assim, ele é um livro tão intransponível, um livro tão complexo, tão elaborado, tão cheio de citações, meta-citações, que ele é impossível de ser lido. Assim, você escrever um livro que é impossível de ser lido, para mim, é a piada máxima. Assim, é o ápice do humor. Eu escrevo um livro que ninguém vai ler, né? Ninguém vai entender. Né? O Joyce era muito sacana. Outro cara que também a gente não associa com humor, mas que é profundamente engraçado, é esse cara aqui, né? Esse aqui é uma edição de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá cheio de coisa aqui, tá? Eu tô trabalhando num projeto que eu não posso contar o que é, mas uma hora vocês saberão. Porque a ironia do texto é que dá a dimensão do Machado, né? Você tem um narrador que não é confiável. Esses narradores não são confiáveis. Assim, essa discussão, assim, Capitu traiu o Bentinho ou não traiu, não importa, porque aquilo é a visão do Bentinho. Assim, para o Bentinho, ela sempre traiu. Assim, ela pode ter sido a esposa mais fidelíssima do mundo, mas para o Bentinho ela traiu. E por quê? Porque ela é a primeira namorada do Bentinho. Ela é a namorada de cerca, é assim que o Bentinho conhece. O Bentinho foi criado para ser padre.
né? Assim, o que ele inveja no Escobar é a audácia do Escobar, sabe? Assim, tem um trecho chave no Dom Casmurro que eu adoro, que é um trecho em que o Bentinho está na casa do Escobar com a Sancha, o Escobar não está lá, e eles estão conversando sobre uma ida para a Europa que eles pretendem fazer com os dois casais, né? Ele, Capitu, Sancha e Escobar. E eles estão discutindo, que não sei o quê. Quando ele vai se despedir da Sancha, ele aperta a mão da Sancha e ele fala no texto, e naquele momento eu tive o ímpeto de beijá-la. Assim, eu queria beijar a Sancha, eu tinha um desejo de beijar, e ele não beija, né? Ele não beija, ele não se atreve. E ele vai descendo a rua e ele começa a pensar, fala, cara, se eu tive o ímpeto de beijar a Sancha, será que o Escobar teve o ímpeto de beijar a Capitu? E será que ele se resfriaria como eu me resfriei? E é por causa disso que ele vai ficar encanado o resto da vida, né? Esse episódio é a chave, né? Tem toda uma ironia, principalmente no Brás Cubas, tá? A gente fala muito do Dom Casmurro, porque o Dom Casmurro é uma tremenda obra, mas eu gosto mais do Brás Cubas. Eu acho que o Brás Cubas, nesse aspecto do humor, ele já começa de cara, né? Eu tenho um narrador que morreu, né? Assim, vou dedicar esse livro ao primeiro verme e assim, a avaliação que ele faz da vida dele, da vida inútil que ele teve e que ele sabe que é inútil, né? Assim, o maior sonho dele é criar um emplastro. Eu quero ter um emplastro com o meu nome, porque dessa forma eu vou me imortalizar. Pensa no ridículo que é isso, né? O ridículo que é a trajetória humana. Isso é profundamente humorístico. A gente está falando dessa relação entre tragédia e humor. Isso está tudo em Machado, né? Assim, ao vencedor aos batatas, que é a frase do Quincas Borba, né? Que é como termina o livro, o vencedor às batatas. É isso. Você não ganha nada, só ganha as batatas. E olhe lá, hein? E olhe lá. Um outro cara também que eu acho que vale a pena a gente citar, e eu entrevistei só fazendo um parênteses, eu entrevistei o Milor Fernandes algumas vezes, tá? Nas revistas e tal, e enfim, acabei me aproximando dele, porque eu era muito fã do cara. Conversamos algumas vezes. Uma das vezes, ele tinha uma implicância com Machado de Assis, né? E uma das vezes eu puxei isso e falei, cara, qual é a sua implicância com Machado de Assis? E a tese do Milor é o seguinte, olha, nesse drama burguês que o Machado conta, o Nelson Rodrigues era melhor, tá? Então, o Nelson Rodrigues também é um cara que eu acho que merece esse livro aqui, ó, A Vida Como Ela É, que são crônicas, né, sobre adultério, esses dramas burgueses, é muito bem escrito, né? Esse cara escrevia muito bem, tem um senso de humor, mesmo na tragédia. E as tragédias aqui são pesadas, né? Mesmo na tragédia tem muito humor. E tem uma coisa que é assim, o Nelson Rodrigues ele é meio o Wilson Simonal da literatura brasileira, né? A gente não leva ele a sério, a gente não o respeita, porque ele era um reacionário, ele apoiou a ditadura militar, o que é fato, né? Ele realmente apoiou a ditadura militar, mas é um grande escritor. E eu acho que tem um aspecto dele que ninguém, que as pessoas, que não é nem tanto o apoio, mas a sátira que ele faz de algumas figuras, né? Que está muito nesse livro aqui, ó. O Óbvio Lulante, que tem as crônicas que não são as crônicas literárias de histórias, mas que são as crônicas comentando, porque aqui eu acho que ele sacaneia uns totens da cultura brasileira que as pessoas não admitem, né? Então, assim, ele tira sarro da Clarice Lispector. Imagina, tira sarro da Clarice Lispector, mas ele tira, né? Ele inventa uns personagens que, assim, a freira de minissaia, né? A ativista do calcanhar sujo. Inclusive, no livro que eu publiquei agora pela Bula, o Histórias Jamais Contadas da Literatura Brasileira, tem um conto onde o personagem principal é o Nelson Rodrigues, e é um dos contos que eu mais gosto assim, no livro. É isso que eu ia comentar, que você fez uma emulação ali extraordinária, aquela coisa do calcanhar sujo, no caso a militante do calcanhar sujo, né? Pois é. E o do Mussum também, né? A tradução do Mussum do Joyce, né? Também é genial. Pois é. Gostaria de citar isso. Pois é, não, fica inclusive o merchandising, né? Porque a História Jamais Contada da Literatura Brasileira é um livro de humor sobre literatura, né? E assim, e isso que o Ademir falou é verdade, assim. Eu me esforcei para quando escrevesse um texto, por exemplo, o texto do Nelson Rodrigues, tem uma história que envolve o Nelson Rodrigues,
que ela fosse escrita no estilo do Nelson Rodrigues, né? Então, assim, algumas histórias eu realmente falei, cara, eu quero emular o estilo dele aqui e criar uma história em cima disso. Então, fica o merchan. Um outro cara que a gente também não associa com humor, mas que eu acho que é profundamente engraçado, que ele tem uma formulação humorística, é esse senhor aqui, o Borges, né? Nosso vizinho aqui, o vizinho do andar de baixo, né? Nesse livro aqui, essa edição, tem várias edições do Borges, tá? A Companhia das Letras, inclusive, lançou edições recentes, bonitas e tal. Essa aqui é da Tifel, é a história que eu tenho, Nova Antologia Pessoal, que é uma antologia onde o Borges reúne alguns dos melhores textos dele. Um dos textos que eu mais gosto do Borges, que eu acho que, para mim, sintetiza a obra dele, é um dos mais bonitos que eu já li, é Tlön Uqbar Orbis Tertius, né? Que ele fala de um país imaginário, uma conspiração que inventa um país imaginário, uma conspiração de escritores, de matemáticos, de filósofos, que chama Uqbar, e cria uma enciclopédia de Uqbar. E Uqbar, eles falam de Tlön. Tlön é a metafísica de Uqbar. É tipo o Olimpo de Uqbar, onde acontecem as histórias fantásticas de Uqbar. É uma narrativa brilhante, brilhante, fantástica, né? Um conto fantástico, mas no começo do conto, ele diz que ele está conversando com o Bioy Casares, que era o parceiro dele, assim, e a gente conversava de criar um conto que fosse tão fantástico que ele revelasse de maneira sutil a banalidade da existência, como a existência é chata e banal. Então, o conto inteiro é uma formulação, ele entrega a piada no começo e ele mantém esse conto correndo enquanto você sabe exatamente o que ele está fazendo, né? E claro que aí vem a imaginação e a poesia do Borges de criar tigres transparentes, torres de sangue, né, para falar de Uqbar de Tlön. Assim, no fundo, Borges é um autor de humor, ou pelo menos é um autor que flerta com o humor, né? Bom, eu queria fazer o seguinte, eu gostaria de citar alguns livros agora, eu vou mostrar alguns livros e comentar e explicar por que eu acho que eles são interessantes. Eu não tenho a mínima pretensão de cobrir toda a produção de humor, não seria absurdo. São livros que eu escolhi meio ao acaso e tentando evitar obviedades, tá? Tentando evitar coisas muito óbvias, não sei se eu consegui. Eu dividi em 2 blocos, tá? Humor realista e humor absurdista. Então, que também são divisões um pouco arbitrárias, tá? Humor realista é o humor que trabalha sobre o cotidiano, sobre as coisas do cotidiano. Então, vou falar desses livros. E o humor absurdista seria o humor que trabalha mais no espectro do surrealismo, tá? E eu vou falar e a gente vai comentando. E, bom, o primeiro que eu vou falar é o seguinte. Esse aqui. Laurence Sterne, A Vida e as Opiniões de Tristan Shandy. Esse livro é fantástico. A grande piada sobre esse livro é que o livro nunca começa, né? Ele começa a contar uma biografia que não começa, ele tergiversa, ele fala do campo, ele fala isso aqui, ele foge da história, ele começa a contar a história dos antepassados, a história nunca começa, né? É muito legal. Ele é um dos inspiradores do Machado de Assis, né? Essa edição é uma edição da Nova Fronteira, né? Um calhamaço, muito bem traduzida. Custa caro, tá? Mesmo na estante virtual, esse livro está fora de catálogo, custa caro. Ele é lindo, mas tem uma edição aqui, para quem lê inglês, tem essa aqui, ó. É o mesmo livro, só que aqui eu acho que eles fazem uma coisa que é usar recursos gráficos para contar uma história que não tem muita lógica. Então, eles usam o recurso gráfico para contar. Então, por exemplo, você tem páginas que ficam em vermelho. Você tem, tá vendo? Que é muito mais legal. Então, quem lê em inglês, eu fico esse conselho, tá? Para ver essa coisa aqui. Esse aqui é a introdução do Will Self, que também é um escritor de humor inglês, né?
vale muito a pena. Esse livro é tão maluco que ele tem páginas que são dobradas e tal. É um dos inspiradores do Machado. Para entender o Machado, é legal entender o Lawrence Stern. Esse é um livro de 1759, tá? Um livro do século XVIII. Então, na sequência, um livro que é de 1816, Charles Dickens, As Aventuras do Sr. Pickwick. Tá? Olha o calhamaço que é isso aqui. Tá? É muito engraçado. Charles Dickens é um escritor muito engraçado, muito divertido, né? Tem um senso de humor. Mas ele é a história de um grupo o Clube Pickwick, um grupo de, digamos, pesquisadores, né? Eles se reúnem, são senhores ali que resolvem pesquisar como é que funciona a sociedade. Então, eles saem pelo interior da Inglaterra e foi escrito em forma de folhetim, né? Como os livros eram publicados, saía seriado. E é uma crítica sobre o cientificismo, a burocracia, a corrupção, assim, a banalidade das pesquisas. É muito engraçado. Ele é episódico, né? Ele é como se fosse uma série de sketches. Tem episódios muito engraçados. Um clássico, assim. Um outro livro que eu gosto muito, que não é muito citado, é o livro do John Steinbeck, porque o John Steinbeck é o cara que escreveu As Vinhas da Ira, né? Sobre ratos e homens. Ele é um escritor dramático, né? Chega no dramalhão. As Vinhas da Ira é um dramalhão. E o Curto Reinado de Pipino IV é uma sátira de humor muito engraçada, né? Porque a história é o seguinte: é um cara chamado Pipino Arnulf, que ele é um astrônomo amador, mas ele é um descendente de Carlos Magno. Então, em algum momento, os políticos da França resolvem acabar com a República Francesa e reinstalar um reino, uma monarquia. E aí não tem ninguém para assumir, porque eles guilhotinaram todos os descendentes, né? Não tem rei na França, mas eles vão achar esse Pipino, que é um burguês, que não está nem aí. E ele vira o rei da França, com resultados muito engraçados. É um livro de 1957, tá? Eu achei curioso que é pegar um autor que é mais identificado com o drama para fazer uma comédia. O Ademir, está escrito aqui que o Deveras levantou a mão. É isso que eu ia falar, o Deveras levantou a mão. Deveras, você é o primeiro. Por favor, faça a sua observação. A hora que você disse aí sobre o Steinbeck, eu tive que voltar primeiro lá no cara da National Lampoon. É aquele que tem um filme sobre uma biografia dele na Netflix? Cara, tem um filme na Netflix que conta a história do National Lampoon. Tem dois, né? Tem um que é ficção, que eu não lembro como é que chama, eu não lembro como é que chama. Tem uma ficção que é muito ruim, cara. E acho que tem um documentário também. Mas o Michael O'Donoghue, ele assim, não tem muita coisa dele, tá? Porque ele morreu. O que eu achei interessante naquele filme é o seguinte: se é um filme ruim, é que no velório do cara, os amigos começam a fazer piadas. E aí, o limite da piada, você vê que os caras não tinham limite, é que o cara caiu de um penhasco, né? Eles não sabem como. E enquanto tinha gente falando que ele tinha se matado, chega o Bill Murray e fala não, ou foi o Chevy Chase, que falou não, ele não caiu do penhasco, ele não se jogou, não se matou. Ele caiu do penhasco quando procurava um lugar para se matar. Pois é. Que é uma grande diferença. Dos caras, entendeu? Falando de um amigo que estava ali do lado, dentro do caixão. Esse Michael O'Donoghue, ele tem pouca coisa dele, porque ele morreu muito cedo, né? Mas ele fez um piloto de um programa de humor que o Lorne Michaels, que é o produtor do Saturday Night Live, produz vários talk shows e produziu inúmeros programas de comédia. Ele financiou o programa do Michael O'Donoghue, que chamava... eu não vou lembrar o nome agora, mas depois eu posso passar para quem estiver interessado. Que era um programa de humor criado por ele. É insano. Insano. Assim, se vocês acham que
que o Monty Python é insano, esse programa do Michael O'Donoghue é assim, vários passos à frente. É uma coisa absurda. Pra vocês terem uma ideia, tem um sketch que é sobre uma escola de voo para gato. Então a pessoa entra, assim, eu trouxe meu gato e tal. Não, vamos ensinar os gatos a voarem. O cara abre a janela assim, estamos aqui na nossa escola de voo para gato. É um absurdo. Bom, continuando, deixa eu falar de um outro cara que eu gosto muito, que é Evelyn Waugh, e um escritor inglês. E esse livro dele, Furo, eu acho que é o melhor dele, tá? Porque é a história de um jornalista chamado John Booth, que ele é um cara, ele é um colunista sobre jardinagem no jornal, e ele é confundido com um outro cara, que é um repórter de guerra, chamado William Booth, e é mandado para a África para cobrir uma rebelião, um país esquecido da África, que é um absurdo, que está tendo uma guerra civil, e ele vai para lá. E, assim, como ele é um completo idiota, ele não sabe o que ele está fazendo, ele acaba descobrindo coisas que os outros jornalistas que estão lá, que são mais experientes que ele, não descobrem. Porque tudo é uma farsa. Né? A guerra é uma farsa, o país é uma farsa. Muito engraçado, muito divertido, que eu acho que vale muito a pena ler. Então, Furo, tá? Evelyn Waugh. Uma coisa interessante do Evelyn Waugh é que o filho dele, o Oberon Waugh, que obviamente não é tão conhecido quanto ele, também foi um grande humorista nos anos 70 ali, fazia uns diários no Private Eye, que é um jornal de humor inglês, que continua em circulação, é o semanário que mais vende no Reino Unido. E o Oberon Waugh é muito engraçado. Nunca chegou aqui, eu tenho os livros dele, é meio difícil, porque como é um comentário, ele é um diarista, né? Ele faz um diário comentando os fatos, um diário falso, obviamente. Então, você tem que entender muito bem o que estava acontecendo ali para você entender as piadas, tá? É muito legal. De qualquer forma, ele é o grande inspirador do Ivan Lessa nos Diários de Londres. Assim, quando você lê os Diários de Londres, você reconhece o Oberon Waugh ali. Assim, óbvio, o Ivan Lessa morando em Londres e lendo Private Eye, ele dá uma chupinhada ali no estilo do Oberon Waugh, embora o Ivan seja genial, tá? Não estou diminuindo, não. Bom, mais um. Pedi Wodehouse, né, que para mim é um gigante do texto de humor, assim. Ele foi muito famoso no século XX, assim, era um cara muito lido, e hoje está praticamente esquecido, ninguém publica mais, de vez em quando sai alguma coisa dele. Ele é muito bom, tá? As histórias ele escreveu um monte de livro, mas 14 deles são com o Jeeves e o Wooster, né? O Jeeves e o Wooster, ele é um aristocrata inglês decadente, que não tem grana, e ele vive às custas de 3 tias ricas, que ele vai lá sempre pedir dinheiro, e, obviamente, como elas dão dinheiro para sustentar a vagabundagem dele, elas vivem se metendo na vida dele. Né? Geralmente tentando arrumar casamento para ele, coisa que ele não quer. E o Jeeves é o mordomo dele. É mais que um mordomo, né? É um valete. Né? E isso é uma comédia de erros. É sempre uma comédia de erros. Então, assim... E sempre uma trama muito banal, mas muito inteligente, muito bem armada. É quase tão bem armada quanto um bom livro policial. Né? O bom livro policial, ele precisa ter uma armação, né? Ele precisa ter uma engenharia de trama para ele funcionar. Né? Você tem que começar ele sempre pelo fim, você tem que saber qual é o desenlace para você escrever um bom livro policial. E as histórias do Wodehouse, eles têm esse formato. Tá? Assim, um bando de gente passando no final de semana numa casa de campo, e o Wooster quer fazer com que uma garota, um cara se apaixone por uma garota que está afim dele, ele não quer casar, então ele vai empurrar, e todas as confusões que isso arma, e o Jeeves sempre chegando e resolvendo as paradas. Vale muito a pena, tá? Eu aconselho que vocês leiam tudo o que vocês encontrarem do Wodehouse. Tem várias edições no Brasil, nem tudo dele foi publicado, tem várias edições. Tem umas edições dos anos 70 com capas do Ziraldo, que são lindas, e esses você acha na estante virtual por R$ 5 cada um, tá?
E vale a pena não só pelo desenho do Ziraldo na capa, mas pelo texto. Então, tem muita coisa do Wodehouse que vale a pena correr atrás. Desculpa. A gente vai falando muito, a garganta vai secando. Outro cara que eu recomendo muito, Philip Roth, Complexo de Portnoy, que é muito engraçado. E é o cara que influenciou o Woody Allen. Se vocês prestarem atenção nas tramas do Woody Allen, está tudo no Complexo de Portnoy, porque o Complexo de Portnoy é uma longa sessão de terapia de um cara obcecado por sexo. É fruto de uma criação muito conservadora, muito ortodoxa, mas obcecado por sexo, obcecado por mulher. Por causa disso, né, vira e mexe, sai um artigo no New York Times ou no Guardian tentando enlamear a memória do Philip Roth. Né? Vira e mexe. Nesse mundo careta, conservador e reacionário que a gente produziu no século XXI. Mas ele é um dos grandes escritores do século XX, não tenha dúvida. E eu gosto muito, eu sempre gostei muito do Philip Roth, mas os primeiros livros, os livros do início da carreira, que são mais bem-humorados, na minha opinião, são os melhores. Tá? E o Complexo de Portnoy talvez seja a obra-prima dele. Eu recomendo muito. Esse livro é de 1972, tá? Bom, seguindo, esse também, né? Stanislau Ponte Preta, né? Esse é um cara que foi um gigante do texto de humor, extremamente lido, extremamente conhecido. Hoje, praticamente, ninguém sabe quem foi Stanislau Ponte Preta, ninguém lê mais. Porque essa é a questão da crônica, né? Se a crônica é sobre um acontecimento daquele momento, ela naturalmente ela envelhece muito rápido, né? Então, assim, tem muita coisa. Por outro lado também, né, eu fico pensando se não é só porque, por exemplo, ninguém mais lê Jorge Amado. E eu acho Jorge Amado um gigante das nossas letras, e assim, vocês já viram alguém nos últimos anos que falou assim, porra, eu estou lendo Jorge Amado? Ninguém lê Jorge Amado mais. O que é uma pena, eu acho uma pena. A Beatriz falou que lê. Muito bem. Parabéns, Beatriz. Tem que ler. Não, eu acho, é verdade. Assim, Jorge Amado é um gigante. A gente precisa valorizar os grandes escritores. Meu favorito é Capitães de Areia, mas eu adorei Tieta e comecei o Dona Flor também. Eu gosto muito de Capitães de Areia. Eu li Capitães de Areia quando eu era muito jovem. Eu lembro que foi um livro que me impactou muito. Mas eu confesso que eu gosto mais dos mais picarescos, naturalmente, né? Dona Flor, Tieta, Gabriela, né? Eu gosto mais desses, acho muito legal. Alguém mais? Ana Paula também falou que lê Jorge Amado. Muito bem. Bom, o Stanislau é o seguinte, é isso, ele foi um gigante nos anos 50, 60, né? Um gigante da crônica. Eu acho que vale muito, muito a pena ler o Stanislau. Tem muita coisa datada, tá? Que você precisa, naturalmente, é que nem eu estava falando do Oberon Watt, tem muita coisa que você fala de uma época específica, então você precisa, né, entender um pouco do que ele está falando, mas vale muito a pena. Ele escrevia muito bem, tá? Tem um texto muito bom. Vamos lá, seguindo. Eu estou feliz que todo mundo está dizendo que lê Jorge Amado, então eu estava errado. Muito bom. Gostei de saber. Um outro cara também, que eu gosto muito e que também é um dos favoritos do Woody Allen, é esse cara aqui, o Perelman, né? S.J. Perelman, que também é um cronista, tá? É um cronista muito parecido com o Stanislau. Inclusive, é um pouco anterior, mas é muito parecido. Essa edição aqui é uma edição da Tinta da China, a editora portuguesa, cara pra cacete, tá? Cara, muito bem cuidada, mas muito cara, porque você paga em euro. Eu pretendia fazer essa coleção inteira, confesso que eu parei, porque assim, não tem orçamento para isso. Mas vale muito a pena. É uma coleção que é a coleção de Ricardo Araújo Pereira. Ricardo Araújo Pereira é aquele cara que escreve na Folha, que é um humorista, enfim, que não me agrada, eu acho que ele fica muito devendo, mas ele é considerado um gênio em Portugal. Ele criou um site chamado Gato Fedorento, que todo mundo reporta como
um negócio de humor espetacular e que eu confesso que eu nunca entendi a graça. Eu não consigo entender a graça desse cara, nem escrevendo, nem as coisas do Gato Fedorento, nunca consegui entender onde está a graça dele. De qualquer forma, a coleção que leva o nome dele é muito legal, na Tinta da China, porque tem vários humoristas interessantes. Tá? Em português, é o português de Portugal, naturalmente, mas que não tem. O Perelman não tem nada em português do Brasil. Então tem em português de Portugal. O que é legal no Perelman é que ele escrevia sobre absolutamente tudo. Ele não tinha essa frescura de esperar a musa inspiradora. A musa vai baixar. Cara, escrevia sobre tudo. Tem texto dele sobre vitrine. Ele passou na frente de uma loja, ele viu uma vitrine e ele faz uma crônica sobre vitrine. Sabe? É muito bom. Escreve muito bem. E é um dos favoritos do Woody Allen. Esse livro, o Woody Allen fez uma lista uma vez dos 5 livros que ele mais gostava, que ele mais gostava. Um deles é o Brás Cubas, do Machado de Assis, e o outro é esse livro aqui do Perelman, que é O Mundo de Perelman, tá? Que é uma antologia dos contos do Perelman. Bom, o que mais? Na nossa lista, lembre-se que isso é humor realista, tá? Depois eu vou entrar no humor surrealista, eu vou ter que parar um pouquinho para pegar outra pilha de livros que está ali do lado, mas daqui a pouco a gente faz isso. Naturalmente, Luiz Fernando Veríssimo, né? Naturalmente, eu peguei Comédias da Vida Privada, poderia pegar qualquer um, porque tudo do Veríssimo é espetacular, é tudo muito bom. Tá? Eu adoro as histórias do Ed Morte, do Analista de Bagé. Eu peguei Comédia da Vida Privada porque é o mais popular e é o que mais se encaixa nessa ideia do humor do cotidiano. Né? Uma pena que ele não esteja escrevendo mais. Né? Me dá uma pena quando eu pego o Estadão de domingo e no espaço, que era do Veríssimo, tem o Leandro Carnal. Eu acho que isso diz muito sobre para onde o Brasil está indo. Né? Você pega, cara, puta que pariu. Eles substituíram o Luiz Fernando Veríssimo por um autor de autoajuda. Enfim, né? Tudo que a gente pode fazer é lamentar. Acho uma pena. Leiam tudo que vocês puderem do Veríssimo, tá? Esses escritores que eu estou falando, eu estou citando alguns livros, mas eu acho que vale a pena mergulhar para quem tem interesse. Aran, você gosta dos textos longos do Veríssimo, os romances? Cara, eu gosto. Eu acho que ele tem uma coisa aí que eu acho que é parecida com a história do Jô. Eu acho que ele manda melhor no texto curto, como o Jô manda melhor no texto curto. Tá? Eu gosto, mas eu acho que ele funciona melhor no texto curto. Embora os romances do Veríssimo eles têm um formato de sketch quase. Né? Eles são curtos, eles são breves, eles não têm a pretensão de serem longos. Mas é difícil, cara, assim, escrever um texto de humor longo, Nelson Moraes sabe muito bem disso, é muito difícil. Assim, você sustentar uma piada e um plot engraçado ao longo de páginas e páginas e páginas, não é fácil, tá? Eu estou envolvido agora, não é exatamente um romance de humor, mas é um romance longo que tem humor. Cara, é muito difícil você manter o tom, sabe? Eu acho que é uma tremenda dificuldade. Eu tenho muito mais facilidade com o texto curto. Eu acho que o texto curto de humor, ele tem uma dificuldade inerente nele, que é o seguinte: pô, você tem muito pouco espaço para definir o personagem, para definir o que você está fazendo, definir o plot, fazer a trama e concluir. Mas fazer isso ao longo de, sei lá, 200 páginas, eu acho mais difícil. Acho que esse é o caso do Veríssimo também. E é o caso do Jô também. E é o caso também desse cara aqui, do Ivan Lessa. Tá? Esse livro, Garotos da Fusaca, eu acho que o Ivan Lessa, na minha opinião, ele é um dos maiores escritores brasileiros que a gente teve. Assim, o domínio que ele tem da narrativa, da linguagem, é uma coisa inacreditável. Tem vários livros dele, tá? Vários livros com crônicas e tal. Esse é o melhor, tá? Desculpa, sabe que a Siri fica me ouvindo? De vez em quando ela faz umas intervenções, não sei se vocês estão ouvindo. Ela acha que eu estou falando com ela. Esse é o melhor livro dele, tá?
Esse livro reúne crônicas que ele escreveu no Pasquim, na revista Status. Acho que alguma coisa também no Folhetim, que era um suplemento da Folha de São Paulo. Um livro organizado pelo Diogo Mainardi, que também costumava ser um bom autor de humor quando ele começou, né? Virou outra coisa e tal. Mas esse livro vale muito a pena. Tá muito a pena. Eu acho que é um dos grandes livros da literatura brasileira. Garotos da Fusarca. O Deveras comentou aqui o Grande Mentecapto. O que você acha? Eu gosto muito do Grande Mentecapto também, cara. Acho que foi uma falha minha não ter incluído o Grande Mentecapto. Tá? Eu gosto muito. Mas, como eu falei, assim, eu não tinha pretensão de fazer uma lista definitiva. Isso é só enfim, alguns livros para a gente conversar a respeito. Eu vou ter que passar agora para o humor absurdista, o que eu estou chamando de humor absurdista, que é o humor que segue mais a linha do nonsense, tá? Embora alguns desses livros eles possam transitar entre uma lista e outra, é óbvio, né? Por exemplo, o próprio livro do Ivan Lessa, que foi o último que eu citei, ele poderia tranquilamente estar na lista do humor absurdista, porque ele também é isso, tá? Mas eu vou ter que tirar essa pilha de livro que eu fiz aqui, colocar outra aqui, porque não ia caber tudo. Aguenta aí que eu já volto. Espera aí. Conversas paralelas à vontade agora, gente. Por falar em conversa paralela, corri para pôr uma vaca dentro do estábulo, passeando aqui fora. Apocalipse. No Canadá, né? Então, é mais chique. E eu aqui no sul com o aquecedor dos pés aqui. Mais chique ainda. É verdade. Bom, podemos? Eu já troquei aqui as pilhas de livros. Podemos continuar? Tudo certo? Então vamos lá. Então agora, assim, eu fiz uma lista de livros dentro de uma vertente que eu chamei de absurdista. É o humor que vai mais para o surrealismo. E os livros que eu selecionei. Bom, primeiro de tudo, não poderia deixar de ser o Don Quixote do Cervantes, né? Que é um livro de 1605. Tem várias edições do Don Quixote, tá? Eu tenho três aqui, três edições diferentes. Essa é a mais recente, que é da Penguin, da Companhia das Letras, tá? Em 2 volumes. O Don Quixote poderia tranquilamente estar na outra lista, tá? Porque ele tem um aspecto realista também, né? Porque ele fala de uma pessoa... O que eu acho interessante é o seguinte, a história começa porque o Don Quixote ele enlouquece de tanto ler, né? O que é muito divertido, né? Ele fica louco de tanto ler. É uma paródia de um romance de cavalaria, mas também tem essa história do envelhecimento, né? Das ilusões da vida. Ele tem um lado dramático que é muito importante. Mas eu coloquei ele no romance... na lista de romances absurdos, porque o aspecto que a gente mais lembra de Don Quixote é ele confundindo moinho de vento com gigante, né? O Sancho Panza dizendo para ele, olha, a Dulcinea não é uma princesa num castelo e tal. Então, esse lado absurdo da loucura do Don Quixote, por isso que eu coloquei ele nessa lista, embora ele pudesse estar na outra, tá? Bom, é um livro que eu acho que todo mundo devia ler. Não precisa ler inteiro, você pode ler por trechos, tá? Eu acho que, assim, a maneira de entrar na literatura também não tem que ser prazerosa, tá? Eu acho que ler tem que ser, antes de tudo, um prazer. Então, assim, começa a ler, lê um trecho, pula, entra de novo, porque não é um livro fácil, né? É um livro que tem... Mas é muito legal quando você entra no espírito do Don Quixote. Tem uma história legal do Don Quixote, que ele foi o primeiro livro que gerou uma edição pirata, né? Eu acho que não sei se vocês conhecem isso, mas a primeira parte foi publicada. Foi um sucesso imediato, né? O Miguel de Cervantes foi um best-seller da época dele. E
um gaiato inventou uma continuação que não era, soltou a continuação do Don Quixote falsa, pirata, né? E aí o Cervantes teve que escrever a segunda parte do livro, que é uma parte mais melancólica do que a primeira, tá? A primeira é mais picaresca, a segunda é mais melancólica. Eu sempre fui muito curioso de ler essa versão pirata do Don Quixote, nunca encontrei, tá? Se alguém encontrar, se alguém conhece essa obra, eu gostaria de ler para entender o que esse cara fez, né? Pegar o personagem do outro e continuar a história do jeito que ele achava que devia ser, né? Do jeito que ele devia continuar. Bom, segundo livro, que é um livro que eu adoro, porque eu li a versão infantil quando eu era criança, e as coisas que a gente lê quando é criança acaba marcando profundamente a gente, né? Que é Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift, né? Que hoje em dia isso aqui é considerado uma história para criança, mas ele não é uma história para criança, né? Essa edição da Penguin, ela retoma um pouco a qualidade literária, ele é uma sátira, né? Ele é um livro de 1726, né? Século XVIII, ele conta as viagens do Samuel Gulliver, né, por algumas ilhas. Então, primeiro ele vai para Lilliput, que é a história mais conhecida, né, que tem umas figurinhas pequenininhas, minúsculas, que vivem lá. O Gulliver é um gigante entre eles, e eles fazem guerra para discutir qual o lado certo de quebrar um ovo, né? Se você quebra um ovo pela ponta, se você quebra pelo meio, e eles fazem uma guerra por isso, e o Gulliver se envolve nisso. Depois, numa segunda parte, ele vai para, como é que chama a terra? Brobdingnag, que é uma terra de gigantes, aí ele inverte a situação, o Gulliver vira uma atração de circo, né? Porque ele é pequenininho. E depois ele vai para uma terra onde ele encontra cavalos que são filósofos, né? É muito legal. No meio disso, você tem outras coisas, porque tem uma crítica na ciência da época, no cientificismo, por exemplo. A que você atribui que geralmente as pessoas se lembram só da parte de Lilliput? Geralmente é o que aparece em imagens, enfim, está no imaginário. As outras são esquecidas, né? Pois é, eu acho que é porque ela ficou mais conhecida e ela é mais divertida, né? Ela é mais divertida. Você tem cenas ali que são mais icônicas, o Gulliver amarrado no chão, e, enfim. Então, eu acho que ela é mais icônica. Embora a parte dos cavalos seja mais interessante. Tem uma parte que ele chega num lugar também, nas outras viagens, porque eu estou falando das 3 terras que são mais conhecidas, mas ele faz outras viagens, né? A história continua. E tem uma hora que ele encontra uns cientistas que querem produzir luz solar a partir do pepino, tirar a luz solar do pepino. Então, assim, é uma maluquice o livro, né? Mas ele tem esse aspecto, como ele tem esse aspecto fabuloso de fábula, ele foi adaptado para crianças e está tudo certo também, entendeu? Então, assim, que bom. Fico feliz que as crianças leiam o Jonathan Swift. Embora o Jonathan Swift fosse um escritor muito ferino, né? Um dos textos mais famosos dele, que chama Uma Modesta Proposta, que ele fala que a solução para a Irlanda, ele era irlandês, né? Era que os pais comessem os próprios filhos, né? Se os pais comessem os próprios filhos, eles diminuiriam a população de irlandeses e ainda resolveriam o problema da fome. Assim, esse texto é um dos textos que o André Breton considerou naquela antologia de humor noir, como um precursor do surrealismo, né? De humor sombrio. Bom, continuando, um livro do Milor, tá? Eu escolhi Fábulas Fabulosas, embora eu acho que o Milor também é a mesma coisa que a gente falou do Veríssimo e tal. Tem que ler tudo, o Milor é muito bom, o Milor é excepcional, né? Mesmo o primeiro livro do Milor já era espetacular. Se ele tivesse parado no primeiro livro, ele já seria um gênio, mas ele escreveu mais 30, né? Eu escolhi Fábulas Fabulosas pelo seguinte, porque a ideia da fábula como uma peça de humor, ela é muito presente, né? Então, por exemplo, o James Thurber escreveu fábulas, né? Fábulas satíricas.
O Ambrose Bierce escreveu fábulas, o Monterosso escreveu fábulas. Então, esse formato da fábula é muito legal para você contar uma boa história de humor. Tá? E o Milor transformou isso numa obra-prima. Tem sempre uma historinha e tal, uma moral e tal, e é muito bom. Tem várias edições também, tá? Eu peguei essa edição. Essa edição é uma edição do Círculo do Livro, que não existe mais, capa dura. Eu gosto dessa aqui porque os desenhos são do Milor, tá? Tem uma edição recente da Companhia das Letras, que é ilustrada pelo Angeli, que é um gênio, né? Então, não tem problema, você pode escolher também. Aqui tem a ilustração do Angeli. Eu tenho as duas porque eu sou meio obcecado com as coisas do Milor, então eu tenho as duas. Alguém perguntou onde acha o texto do Jonathan Swift, é isso? Boa pergunta. Eu acredito, tem uma antologia de humor que foi, acho que, publicado pela LPM, talvez, que tem esse texto, tá? Existe esse texto em edições pequenininhas, a Penguin lançou esse texto isolado, a modesta proposta, em edições em inglês, tá? Em edições fininhas, quando a Penguin completou o aniversário, ele lançou vários textos curtinhos, em livrinhos fininhos e tal, que aqui em São Paulo se achava na Livraria Cultura, quando a Livraria Cultura não tinha quebrado, agora a Livraria Cultura quebrou, então não sei se você encontra isso mais lá, mas você tinha. Uma das antologias da LPM tem esse texto do Jonathan Swift. Mas não é difícil de encontrar, tá? Faça uma busca, quem tiver interessado. Chama Uma Modesta Proposta, Jonathan Swift. De repente, existe até uma versão em PDF por aí, tá? É disponível na rede. É interessante. Bom, seguindo,